Amados irmãos, muita paz a todos. Aqui estamos mais uma vez, reunidos em nome de Deus, nosso Pai, para dar início à nossa reunião de segundas-feiras e que possamos, neste momento, estarmos com nosso pensamento elevado aos céus. Vamos pedir à nossa companheira Priscila para fazer a leitura da página. Do livro Cartilha da Natureza, de Francisco Cândido Xavier, por Casimiro Cunha. Os caminhos. O caminho mais humilde, seja na vila ou na serra, é convite carinhoso que o Pai traçou sobre a terra. Qualquer estrada do mundo é sugestão de bondade, para trazer às criaturas os bens da fraternidade. É a chave silenciosa das mais belas ligações, que aproxima os interesses no elo dos corações. A avenida na luz, em luz quente, clara e viva, é chamamento mais forte para a união coletiva. Se o caminho do trabalho, no labor do ganha-pão, é trilho amado e bendito, de muita satisfação. Se é traço rude e singelo, aberto no campo em flor, abre acesso à natureza, a eterna mestra do amor. Há caminhos para o templo, para o lar, para a oficina. Todos eles são recursos da providência divina. A excelsa sabedoria jamais esqueceu ninguém, dispondo todas as sendas para a luz e para o bem. Somente o homem da terra, na ambição negra e fatal, abusa dos dons do céu, caminhando para o mal. Ditoso quem reconheça em toda a estrada uma luz, quem conduz a claridade do caminho, que é Jesus. Após essa leitura, meus queridos amigos, já estamos com os nossos corações acerenados, nossos pensamentos iluminados e abençoados pelos nossos queridos mentores espirituais que aqui se encontram nesta noite para esse estudo e tratamento de passe espiritual à distância. Vamos fazer a nossa prece, rogando ao Senhor que esteja conosco neste momento, através desses queridos irmãos, os coordenadores, os protetores desta casa de Isaac Lima, que nos acolhe, que nos ampara, que é o nosso escudo para vencermos todos os obstáculos que surjam diante de nós. Agradecemos a todos os irmãos que estão em comunhão conosco, os trabalhadores e aqueles outros irmãos que se encontram enfermos para receber o tratamento do passe, aonde quer que estejam, seja em seus lares, seja nos hospitais, nas casas de saúde, ou mesmo em lugares tão longínquos que nós sabemos que estão sofrendo os nossos irmãos na guerra, tão esquecidos, tão abandonados, sendo destruídos os seus sonhos e pagando muito caro pela ganância dos homens. Que Deus, nosso Pai, tenha compaixão e misericórdia desses nossos irmãos, desses países que se encontram em guerra. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações
Graças a Deus, graças a Jesus, vamos agora, neste momento, passar a palavra para nossa querida irmã Vânia Hungria, que fará o estudo da noite, cujo tema é a candeia sobre o alqueire. Com a palavra, a nossa irmã Vânia. Olá, meus irmãos. Nosso estudo de hoje é Candeia sob o Alqueire e eu vou começar lendo o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: Por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo disse: Porque para vós, outros, vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: Vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos se tornaram surdos. E eles fecharam seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 15. E nessa passagem, os apóstolos estão perguntando para Jesus por que ele fala por parábolas, porque é uma coisa bem difícil de compreender. Então ele diz para os discípulos que aquelas pessoas que estão ouvindo os seus ensinamentos, os mistérios dos reinos dos céus, eles não estão preparados para isso. Os discípulos foram preparados, estão preparados, foram preparados por ele e já vieram também, já são espíritos mais adiantados um pouco do que a maioria do povo. Então, se ele falasse diretamente, o povo não conseguiria entender as suas mensagens de forma direta. Então, ele transforma os seus ensinamentos em histórias, em parábolas, onde ele dá exemplo, trazendo situações do cotidiano que as pessoas conseguiriam compreender, conseguiriam desenhar na mente delas, né, visualizar a história como se fosse historinha para criança. Então eles conseguiriam perceber de uma maneira lúdica o que ele estava dizendo e fazendo com que eles sentissem, melhor do que compreender, sentissem em seus corações as lições espirituais que ele ali estava representando. E que naquele estágio de evolução daquelas pessoas, da sociedade, ele não tinha ainda maturidade espiritual para poder compreender. Então não é à toa que Jesus é chamado de mestre, porque ele usa uma metodologia totalmente diferente ali, né? Ele inova, ele fez os seus ensinamentos chegarem até nós, porque ele usou essa metodologia. Quando nos fala de não colocar a candeia sob o alqueire, ele nos mostra que não ia adiantar nada ele revelar tudo o que ele veio trazer de ensinamento para quem não estava preparado. Porque se ele faz isso naquele momento, as pessoas, por não entenderem, iam deixar para lá. E o que ele ensinou não ia chegar até nós. Nós podemos imaginar crianças de uma turma de alfabetização, por exemplo, e um professor passando para eles questões complexas de física, de matemática, de história do Brasil, história do mundo, e exigindo ainda o conhecimento dessas crianças, dessas matérias. O que seria naquele momento da infância
um saber além da capacidade daquelas crianças, além da capacidade da compreensão delas. Algumas dessas crianças que passassem por uma situação dessas, elas iriam simplesmente ignorar e continuar brincando, como criança faz, mas outras se sentiriam talvez incapazes de fazerem a lição, por não conseguirem entender. E dessa forma talvez se sentissem incapazes de participar daquela classe, acreditando que não conseguiriam acompanhar o que o professor, qualquer outro professor que viesse, tentasse ensinar para eles. Então a escola, que deveria ser um lugar de aprendizado, um lugar de transmissão de saber com prazer, um lugar onde as crianças gostariam de estar, se tornaria um lugar indesejado, um lugar onde elas não se sentiriam acolhidas. A mesma coisa aconteceria com o povo naquele tempo em que Jesus aqui esteve. Se ele trouxesse todos os seus ensinamentos, toda a riqueza de saber que ele, como espírito imensamente mais evoluído do que nós, trazia, se ele mostra tudo isso, eles não iam entender nada. Quer dizer, nós naquela época não iríamos entender nada e iríamos ficar muito tristes por nada sabermos, por não conseguirmos acompanhar, e esses ensinamentos todos não chegariam até hoje, porque seriam esquecidos, seriam relegados a alguma coisa que nós não entendemos e nós não conseguimos acompanhar. Por isso ele usa parábolas. Porque histórias com situações do dia a dia que nós conhecemos, que nós costumamos vivenciar, nos é agradável de ouvir. Nós não só ouvimos, como compreendemos e gravamos. Então, assim, com os homens e as sociedades, acontece basicamente o mesmo processo que com as crianças na escola. A civilização, as sociedades, elas primeiro vem a infância, depois vem a juventude, onde já se aprendeu um pouquinho mais, e depois vem a maturidade. E é só no momento certo que nós procuramos saberes que correspondem às nossas necessidades de crescimento e melhora. Não tem véspera para isso. Só quando nós precisamos dar um passo além é que nós buscamos os meios. Então, nós procuramos a luz na medida do nosso entendimento. Não tem véspera para isso. Se procurarmos antes, nós seremos ofuscados por ela e não iluminados, porque não vamos reconhecer a luz. Será um incômodo para nós. E como nós não vivemos nesse mundo sozinho, ninguém vive sozinho, quer dizer, tem uns que vivem, mas não vivem bem, porque nós somos seres sociais. Então, acabamos um impulsionando o outro. No convívio, nós vemos a necessidade do outro e às vezes nós queremos ajudar um filho, um amigo, o amigo quer nos ajudar, uma sociedade, uma nação auxilia a outra, e assim vai aumentando a nossa necessidade de conhecimento, de possibilidades de novas descobertas, de ampliação de horizontes mesmo, não só territoriais, mas horizontes de conhecimento, de cultura, ampliando a nossa visão de vida, e é assim que nós vamos aprendendo. Então, por essa razão, o Espiritismo, ele surge já há pouco tempo, né? Porque o Espiritismo é bem jovem ainda, é uma doutrina muito jovem, embora a comunicação com os espíritos tenha sempre acontecido na história da humanidade, só que com outro nome. O nome de Espiritismo surge lá com Allan Kardec em 1800 e vem sendo feito pesquisas até a publicação dos livros. E isso não acontece nesse momento por acaso. Acontece num momento onde nós já estávamos mais receptivos para conhecer os ensinamentos de Jesus sob um outro ângulo, um novo ângulo.
É um momento em que nós já aceitávamos falar do plano espiritual, por exemplo, falar da sobrevivência da alma, da reencarnação, da mediunidade e tantos outros temas que eram muito sensíveis até então, e há tempos atrás, muitos homens e mulheres foram levados à fogueira, por exemplo, por ignorância social, ignorância das civilizações naqueles momentos, porque expressavam uma mediunidade, um saber sobre a espiritualidade que não era conhecido ainda e por isso não era aceito. Então o espiritismo, ele chega como a nossa candeia, como a nossa lamparina, a nossa lanterna, lançando luz sobre uma porção de pontos escuros, obscuros, que nós tínhamos até então, como civilização, como cultura. Vem clareando, os espíritos vêm trazendo explicações para coisas que nós achávamos que eram sobrenaturais, eram do mal, e eles vêm mostrando que são coisas naturais, que os espíritos somos nós. Não tem seres mágicos, é o homem que está ora no corpo físico, ora fora do corpo físico. E tudo gira em torno disso. A mediunidade é essa comunicação entre os dois planos, não tem nada de sobrenatural. Mas da mesma forma que Jesus ensinava por parábolas, contando histórias, e dando a cada um o tempo certo de amadurecer aquela ideia e amadurecer o aprendizado, conseguir guardar aquilo, compreender, o espiritismo, ele também surge devagar, de forma lúdica, com os efeitos físicos, né, que na época encantavam multidões, eram apresentados em teatros, era um entretenimento, era um show. Então ele evolui com Allan Kardec, quando Allan Kardec começa a fazer pesquisas, a fazer experimentos, porque ele vê que naqueles espetáculos que se faziam tinha alguma coisa além ali, tinha uma força inteligente. Então evolui com Allan Kardec até chegar às obras básicas e depois inúmeras outras obras de apoio, não só romances que a gente conhece, mas outros livros que estudam realmente, que promovem um saber mais apurado dentro das obras básicas que Kardec nos trouxe. Mas mesmo com todas essas obras, ainda há muito para ser revelado, pois os espíritos são prudentes. Eles nos ensinam, mas ainda não disseram tudo, porque nós ainda não estamos preparados para muitas coisas. Nós temos que seguir o curso do aprendizado que todo mundo segue. E isso não quer dizer, como diz lá a nossa passagem também do Evangelho, que os espíritos estão colocando a candeia sob a cama. Não. Não está escondendo informação. Cada coisa deve vir ao seu tempo devido. Cada ideia, cada acontecimento, seja ele individual ou coletivo, tem seu tempo de entendimento, de maturação até a aceitação. E quando Jesus nos fala de não colocarmos a candeia sob o alqueire, ele nos fala para não guardarmos o conhecimento só para nós. Naquele momento da história, os discípulos já estavam preparados para compreenderem o que Jesus estava dizendo. Então, eles já saem dali, difundindo os ensinos de Jesus, fazendo das suas vidas um evangelho vivo. Modificaram totalmente a sua jornada de vida, porque eram pescadores. Eles não faziam
pregação evangélica, mas a partir daquele momento eles redirecionaram, porque eles entenderam a necessidade de divulgação daqueles ensinamentos. Porque eles já entendiam naquele momento que é um grande erro aquele que se acha grande por deter e guardar para si mesmo o conhecimento que adquiriu. Eles receberam o conhecimento de Jesus, mas eles se sentiram na obrigação, no dever, mais do que obrigação, no dever de difundir isso, de sair espalhando para quantas pessoas eles conseguissem e fazer novos multiplicadores. Ali estavam homens simples, mas que compreenderam na hora que sentir orgulho por saber mais do que o outro era totalmente inapropriado para quem quer crescer. E todos eles, depois que conheceram Jesus, perceberam a necessidade de se melhorar moralmente, espiritualmente, e eles desejavam o crescimento, e eles entenderam isso muito rápido. Ainda no nosso Evangelho, no capítulo 18, item 15, um espírito amigo nos fala: aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Então, os discípulos de Jesus, baseados nessa sabedoria, eles receberam. Seria Jesus o responsável se eles nada fizessem com o que receberam? Eles tinham que prestar contas desses ensinamentos, de toda a grandeza que Jesus transmitiu a eles. Eles tinham que retribuir isso de alguma forma, e eles o fizeram. Eles logo compreenderam que não se acende uma luz senão para dissipar a escuridão, para iluminar um ambiente, uma vida, uma mente, né? Então, da mesma forma, aquele que possui conhecimento das leis divinas não deve guardá-lo para si, mas, ao contrário, divulgar, não só através das suas palavras, mas muito mais importante que seja pelo seu exemplo. E foi isso que todos eles fizeram. Porque a luz do conhecimento, quando é compartilhada, ela funciona como sementes que são jogadas ao solo. Ela se engrandece, ela se expande, ela brota mesmo, né? E as pessoas mais cultas em toda a história da humanidade, elas logo perceberam que dividir conhecimento nunca foi sobre ficar com menos. Pelo contrário, conhecimento e amor, quanto mais se divide, mais se multiplica. Então Jesus dizia que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto um dia será revelado. No Livro dos Espíritos, na questão 17, fala sobre o conhecimento do princípio das coisas. Na questão 17, Kardec pergunta aos espíritos: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E os espíritos respondem: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. E Kardec continua perguntando na 18: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E a resposta: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possuem. Ou seja, cada coisa há seu tempo. É desse jeito que funciona. Mas Kardec continua nos representando e perguntando: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? E a resposta: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu.
E aí vem uma nota que ele diz: quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Então, o que ele vem nos mostrando aqui é que nós ainda não temos condições de compreender muitas coisas nessa fase em que nós estamos aqui na Terra. Mas quando nós evoluirmos e nos purificarmos um pouco mais, nós conseguiremos acender em nós as luzes propícias para o verdadeiro conhecimento. E progressivamente nos será revelado em mundos mais adiantados, não aqui, saberes que para nós hoje são inimagináveis, porque nós ainda nós nos encontramos ainda envoltos na ignorância, num nevoeiro, é como estar vendados. Nós somos ainda crianças na fase da alfabetização. O filósofo Sócrates, quando perguntado se era possível forçar um não filósofo a se tornar filósofo, ele responde: minha mãe era uma parteira, e uma boa parteira, mas uma coisa ela jamais seria capaz de obter: dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Coisa de filósofo, né? Responder assim. Mas o que ele disse para nós? Que não se pode forçar a vir à luz aquilo que não se gesta, aquilo que não se espera, que não se deseja. Nós temos que cultivar isso em nós, que irmos alimentando esse saber em nós. É preciso desejar ter, é preciso construir em nós mesmos as melhorias que nós desejamos ter. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos receber do alto, receber da escola ou de Deus, nós não vamos. Nós temos que criar em nós a capacidade de nos melhorar. Vamos pensar em duas situações. Em uma pessoa tem R$1 e a outra pessoa tem um pão. Essa pessoa que tem R$1 dá R$1 para que tenha um pão e compra esse pão. Então, a pessoa que tinha o pão ficou com R$1 e a pessoa que tinha R$1 ficou com o pão. Agora isso é uma troca, uma compra e venda. Agora vamos pensar numa outra situação. Uma pessoa é alfabetizada, ela sabe ler, sabe escrever, sabe contar, sabe adquirir conhecimentos por livros, e a outra é analfabeta. E essa pessoa que sabe ler, ela ensina a outra tudo aquilo que ela sabe. Então, a outra pessoa que não sabia ler, ela aprendeu a ler, ela aprendeu a escrever, através da alfabetização, ela leu livros e adquiriu outros conhecimentos. A pessoa que ensinou, ela continua com o saber dela, ela continua sabendo tudo o que ela sabia, e a outra que não sabia, sabe muito mais hoje. Então, nesse caso, não há uma troca simplesmente, mas há um equilíbrio. Há um equilíbrio e um crescimento mútuo, porque aquele que ensinou, além de não perder nada, ele adquiriu um bem-estar, uma sensação tão boa quando ele vê o outro progredindo e avançando na vida. E enquanto no primeiro caso, que era uma venda, uma compra e venda de mercadoria, a mercadoria se consome, o dinheiro é gasto. No segundo caso, a cultura ela se expande infinitamente, porque esse que aprendeu a ler
também pode ser um multiplicador que vai passar para outro que também vai multiplicar, e a cultura se expande, são pessoas mais sábias, um prazer maior. Então, a multiplicação de cultura é isso, é tirar a nossa candeia, a nossa lamparina, a nossa luz interna debaixo do alqueire, debaixo da sombra, da cama, do telhado, e expandir, colocá-la no alto para iluminar o maior número de pessoas possíveis e a nós também, porque vai iluminar o nosso caminho. Então é isso, meus irmãos, que sejamos luz aonde estivermos. Muita paz a todos. Graças te damos, Senhor, neste momento que agradecemos às nossas irmãs Vânia e Priscila que participaram deste momento de alegria nesta reunião desta noite de segunda-feira. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe sempre e que possamos nos reunir em seu nome para louvar e para agradecer por todas as bênçãos que recebemos no decorrer de cada semana. Que a luz divina do Divino Amigo ilumine os nossos lares, os lares dos nossos filhos, nossos entes queridos, nossos amigos. Onde quer que se encontre, que essa luz seja o remédio salutar para todos os enfermos do corpo e da alma. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Que possamos, neste momento, meus irmãos, continuar em vibrações para que o passe seja aplicado em nossos irmãos que estão em sintonia conosco, que estão enfermos e que necessitam desse tratamento espiritual. Que a luz de Deus, as bênçãos de Maria Santíssima, sejam derramadas sobre cada um dos nossos irmãos e sobre nós mesmos. Vamos ouvir a música até o fim, para que possamos assim auxiliar também nesse tratamento de passe à distância. Que Deus abençoe os nossos médiuns passistas. Muita paz a todos, meus irmãos, e que possamos assim, em gratidão a Deus nosso Pai, envolvidos por suas bênçãos misericordiosas, dizer: graças a Deus e graças a Jesus, está encerrado o nosso trabalho desta noite. Muita paz a todos, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.